Espero que sim. Sou Fábio Costa. Esse é mais um Vale a Pena aqui no nosso canal do Observatório da TV no YouTube, no qual todas as sextas-feiras, todas as semanas nas sextas-feiras, nós relembramos a carreira de alguém que merece ser homenageado ainda em vida. Nos nossos programas passados, alguns desses homenageados já estão falecidos, já nos deixaram. Foi o caso de Nair Belo, por exemplo. Mas nós resolvemos aqui no Observatório separar os atores que merecem homenagem entre os que ainda estão vivos e os já falecidos. Então, para isso, agora convido, caso você não tenha visto ainda, a assistir às segundas-feiras a esse novo programa dedicado apenas aos artistas que já nos deixaram, chamado In Memoriam. Por isso mesmo, uma justa homenagem. E aí separamos o Vale a Pena das sextas só para quem ainda está vivo e pode assistir a essa homenagem que nós fazemos com todo carinho. Nesta semana, essa moça aqui é a nossa homenageada, Betty Faria, que em 2020 completou 79 anos de idade. Sua atuação no cenário artístico vem desde o final dos anos 50, começo dos anos 60, quando ela se dedicava ao trabalho como bailarina, Ela dançava, estudou bastante para dançar, e essa sua experiência como bailarina foi utilizada também na dramaturgia posteriormente, mas já chegaremos lá, E participava de espetáculos do que a gente chama hoje de teatro rebolado, Alguns deles produzidos, organizados por Carlos Machado, que era um grande empresário desse setor na noite carioca, pai de uma atriz também, contemporânea de Betty, a Genane Machado, E Betty ingressou na televisão participando do programa Noite de Gala, que na ocasião, salvo erro meu, na virada dos anos 50 para 60, era produzido pela TV Rio, exibido pela TV Rio, com patrocínio de Abrão Medina, dono das casas Rei da Voz, e depois participou do programa Grande Gincana Que Bom, na TV Tupi, sempre lá no Rio de Janeiro, Depois, em 1965, Betty foi uma das primeiras contratadas da TV Globo, se não a primeira entre as mulheres, junto com Marília Pêra, Iracema de Alencar e outros atores. Betty Faria, já nos primeiros dias de operação da TV Globo, participava de duas atrações. Um musical com Dick Farney, chamado Dick Betty 17, e uma série chamada TNT, que tinha produção e direção de Haroldo Costa. Betty não era protagonista ainda, mas não tardaria para que o fosse, E ao longo da década de 60, continuou se dedicando a trabalhos que mesclavam atuação e dança e também a aparições no cinema. No final dos anos 60, Betty começou a ter maiores chances na dramaturgia. Fez uma novela com Janete Claire, a primeira de muitas, na TV Rio, chamada Os Acorrentados, em 1969, e nesse mesmo ano, com a mesma Janete Claire, teria um papel de destaque na novela Véu de Noiva, na TV Globo. A Irene, que tinha um interesse romântico ali, vamos dizer, que disputava o mocinho Marcelo, que era o Cláudio Maros, o marido de Betty na época, com a mocinha da história, a Andréia, papel da Regina Duarte. Também em 69, Betty fez uma novela das 7, aqui em São Paulo era apresentada às 7, A Última Valsa, que foi a última escrita por Glória Magadã para a TV Globo, antes de se transferir para a TV Tupi. E a carreira de Betty deslanchou como atriz, muito talentosa, dedicada, Ela estudou dramaturgia para ser aceita como algo além daquela menina bonita que dança, Ela queria ser respeitada também como atriz, podemos dizer que conseguiu, sem sombra de dúvida. E a partir da Irene de Véu de Noiva, principalmente, a carreira de Betty deslanchou e ela começou a ganhar melhores papéis. Fez Pigmalião 70, fez A Próxima Atração, ganhou uma personagem de grande destaque, a segunda mocinha, vamos dizer assim, de O Homem que Deve Morrer, outra novela da Janete Claire, em 71, a Inês, agora fazendo par com o Cláudio Cavalcante, que era o Baby, o marido dela, um casamento tumultuado por diferença de histórico de vida, classe social, pelo interesse do pai dele, o Comendador Liberato, que era o Macedo Neto, nessa nora tão bonita, filha de um pescador, o Mestre Jonas, que era o Gilberto Martinho. E em 72 fez Guiomar, a viúva que interessava a Jardel Filho Dorival, em O Bofe, de Braulio Pedroso, escrita também por Lauro César Muniz. Em 1973, Betty fez em Cavalo de Aço, de Walter Negrão, a personagem Joana, que
que causou alguma celeuma com a censura por conta do seu envolvimento com drogas, né? E que chegava a ser um interesse romântico ali, formando um triângulo com Tarcísio Meira e Glória Menezes, o Rodrigo e a Miranda. E em 1974, podemos dizer que outro grande momento da carreira de Beth, do qual ela própria gosta muito, Lazinha Chave de Cadeia, na novela O Espigão, de Dias Gomes. Logo em seguida, Beth faria, desculpe o trocadilho, Beth faria outro trabalho com Dias Gomes, no horário das 8 da noite na TV Globo, que seria a Viúva Porcina em Roque Santeiro. Né? Senhorzinho Malta, Lima Duarte, Roque Santeiro, Francisco Coco, Mocinha, Teresa Maio, enfim. Essa é a versão que foi censurada, foi proibida de ser exibida pela TV Globo no dia da estreia, em agosto de 1975. Nessa bagunça provocada na emissora por conta da censura de Roque Santeiro, reprisaram Selva de Pedra, de Jeanette Claire, enquanto se preparavam uma novela inédita para cumprir o horário das 8, que foi Pecado Capital, também da Jeanette Claire, na qual Beth teve outro de seus grandes papéis, um dos melhores momentos da carreira dela, Lucinha, que é uma moça pobre, operária, né, moradora do Meier, no Rio de Janeiro, na Zona Norte, né, noiva de um taxista machistão, bruto, grosso, o Carlão, Francisco Coco, e que acaba se desencantando, né? Os caminhos deles se separam e ela se torna o grande amor, a chance de renovação da felicidade do viúvo Salviano Lisboa, interpretado pelo Lima Duarte. Essa novela teve que aproveitar o elenco de Roque Santeiro, que estava contratado pela emissora, enfim, uma série de coisas, né? Neste ano ela completa 45 anos, logo mais teremos ocasião para falar mais de Pecado Capital. E em seguida, com a mesma Jeanette Claire e o mesmo Daniel Filho dirigindo, a essa altura, marido de Beth, em seguida ela fez Duas Vidas, a personagem Leda Maria, que fica viúva no decorrer da história e reconstrói também a sua vida ao lado de um médico de muito bom caráter, o Dr. Victor Francisco Coco, embora um amor de juventude dos tempos dela de solteira queira, vamos dizer assim, retomar o seu lugar, interpretado por Mário Gomes, o Dino César. Logo depois de Duas Vidas, Beth fez uma pausa em novelas que durou cerca de 3 anos. E nesse meio tempo participou de um programa que era centrado na figura dela, em seu talento de dramaturgia e de dança, né? O Brasil Pandeiro, exibido em 78, e fez um episódio muito famoso do Plantão de Polícia, uma série da faixa das 10, né? No qual ela interpretou uma marginal chamada Lili Carabina, personagem que anos depois ela retomaria num filme que não teve o sucesso de público e até artístico do programa na televisão, né? Em 1980, Beth voltou a fazer novelas como Lígia em Água Viva, de Gilberto Braga, também um personagem muito famoso da sua carreira, e na sequência fez Baila Comigo, no ano de 81, fez a minissérie Bandidos da Falange, com Agnaldo Silva e Doc Comparato, em 82, mas que só foi exibida em 83, porque ficou quase 6 meses sendo discutida com a censura, se poderia ser exibida, se sim, se não, cortar o quê, né? E em 84, ela foi a Jussara em Partido Alto, de Agnaldo Silva e Glória Pérez, depois de ter desistido de interpretar uma personagem na novela das 7, Transas e Caretas, de Lauro César Muniz. Ela seria Liana, que quem acabou fazendo foi a recentemente falecida Lady Francisco, né? Em 85, Beth já tinha feito muitos filmes, ainda haveria outros por fazer, não é? Nesse meio tempo, dos anos 70 para 80, ela participou de um filme reconhecido como um dos nossos melhores, inclusive internacionalmente, Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, né? Que ela fez com José Wilker, Fábio Júnior e Zaira Zambelli. E Beth não quis, naquele momento, retomar o seu papel de viúva porcina quando Roque Santeiro efetivamente seria produzida e exibida, né? Como a gente sabe, quem fez a Viúva Porcina e fez brilhantemente foi a Regina Duarte, né? A Beth não quis fazer. Ela não gostava da personagem já desde os anos 70, inclusive recentemente pareceu uma descoberta para muitas pessoas, né? Quando a Beth deu uma entrevista ao Pedro Bial, no seu Conversa com Bial, falando dessa relação conflituosa que ela tinha com essa personagem, a Viúva Porcina. Ela não gostava da personagem e não queria fazer, né? E por isso mesmo
a gente pode dizer, nos registros que há dessa versão censurada, que por mais talento e dedicação que ela tivesse àquela personagem, claro que o resultado foi diferente de alguém que fazia essa personagem com muita vontade, como foi o caso da Regina, né? E por não querer fazer, não fez, e ao longo dos anos 80 recusou outros papéis, né? Ela acabou não fazendo outras 2 novelas para as quais foi convidada, pelo menos em 1987. Brega e Chique, que nós podemos acompanhar agora no canal Viva, o papel dela seria o que ficou para Glória Menezes, a Rosemary, e O Outro, de Aguinaldo Silva, cujo papel da Índia do Brasil acabou ficando para Ioná Magalhães. Mas em 89, Beth voltou e voltou em grande estilo interpretando Tieta, que, sem favor nenhum, acho que é o personagem da carreira dela que a consagrou de vez, tanto junto a um público que já a conhecia, quanto a novas gerações de fãs, em DVD, em reprise no canal Vivo, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, né? A Beth Faria de Sônia Braga também foi muito boa, no filme feito nos anos 90. Mas, no imaginário do brasileiro, Tieta sempre vai ser Beth Faria, né? Uma mulher à frente do seu tempo, que não temia os preconceitos, nem os julgamentos das pessoas que não têm o que fazer a não ser cuidar da vida alheia, se envolveu romanticamente com um sobrinho que estudava para ser padre, né? Revolucionou os costumes e a mentalidade de uma cidade tacanha chamada Santana do Agreste, no nordeste do Brasil, né? Esses personagens foram criados pelo Jorge Amado e transpostos para a televisão com muita competência pelo Aguinaldo Silva, parceiro de Beth em tantos trabalhos, com Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares. Nos anos 90, Beth não pôde fazer Pilar Batista em Pedra sobre Pedra, mais uma parceria que seria com Aguinaldo, mas fez Antônia, em De Corpo e Alma, de Glória Pérez, um papel totalmente diferente da Tieta, principalmente, que era a referência imediatamente anterior que o público tinha, né? Antônia era uma mulher que sofria muito por um casamento infeliz com um juiz, o Diogo, papel do Tarcísio Meira, que no começo da novela traía a Antônia com a Betina, que era a Bruna Lombardi, e depois acaba se envolvendo com a moça que tem o coração da Betina, que morre, transplantado nela, a Paloma, que era a Cristiana Oliveira, na sua primeira novela na TV Globo, depois da Juma de Pantanal e também da Camille de Amazônia, né? Beth fez muito bem essa personagem, que era totalmente diferente dela e do que nós estávamos acostumados a vê-la na televisão, sempre bonita, esfuziante, né? Um outro tipo de personalidade. Ainda nos anos 90, a atriz participou de uma novela na TV Bandeirantes, que era uma produção independente, chamada A Idade da Loba, escrita por Alcione Araújo, no papel de uma mulher que redescobre a sua vida depois que fica viúva e acaba reencontrando, vamos dizer assim, o grande amor do passado, que era pai da sua filha, chamado Pedro Montenegro, que era o Adriano Reis, também já nos deixou. Também fez uma participação junto com a mesma TV Plus, exibida na Bandeirantes, numa novela chamada O Campeão, que veio na sequência, e voltou a atuar na TV Globo no final da década, como a juíza Mirandinha em A Indomada. Também fez a minissérie Labirinto, de Gilberto Braga, e Suave Veneno, de Aguinaldo Silva. Nos anos 2000, podemos ver Beth menos do que gostaríamos, né? Ela fez pouca coisa, e no ano de 2009, transferiu-se, né, ali na virada de 2009 para 2010, ela se transferiu da TV Globo, onde estava então há muitos anos, né, embora tenha essa pausa com novelas fora da casa, para o SBT. E em 2010 ela interpretou a Dona Amália, mãe da Serafina Rosa Petroni, que era Carla Marins, em Uma Rosa com Amor, adaptação do Tiago Santiago para uma novela do Vicente Sesso, que a Globo já havia feito em 1972. Essa mãe que a Beth fez, quem havia feito na versão original tinha sido a Lélia Abramo. Então, mereceu uma atriz à sua altura nesse remake, que foi a Beth, né? Uma escolha bastante acertada e um casal muito interessante dela com o seu marido Giovanni, que era o Ednei Giovenazzi. Nos últimos anos, podemos ver Beth em novelas como Avenida Brasil, recentemente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, a mãe de Alexia, Pilar, né? E também foi
a Madalena, salvo erro meu, de Boogie Woogie, e recentemente Cornélia em A Dona do Pedaço, que foi um papel que todos nós que gostamos de Betty achamos que era um pouco pequeno para ela, né? Esse foi um pouco voz corrente durante a exibição da novela, né? Mas a atriz deu o brilho que pôde, né? O brilho que estava ao seu alcance para destacar aquela personagem no núcleo que também tinha outros grandes talentos, Rosi Campos, Sueli Franco, Tonico Pereira, Marco Nanini, enfim, né? Era um papel que era para ser para Laura Cardoso, mas ela não pôde fazer. Vocês devem se recordar porque faz pouco tempo, né? A pandemia faz a gente perder um pouco a noção, né? Mas A Dona do Pedaço foi o ano passado, não faz tanto tempo assim, né? Betty Faria, no cinema, além dos filmes que eu já citei, né? Ela fez outros títulos bastante reconhecidos, né? A Estrela Sobe, O Cortiço, Romance da Empregada, Forol, Trampolim da Vitória, esse do Luiz Carlos Lacerda, recomendo a todos que assistam, caso não conheçam esse filme. E é uma atriz de grande talento, que transforma-se naquela figura que ela encarna, seja na televisão, seja no teatro, onde há alguns anos ela fez Shirley Valentine, né? Um espetáculo bastante elogiado, seja na televisão, onde vemos sempre, no teatro ou no cinema. Ela estuda uma vida, motivações para aquela personagem que recebe e, por essa razão, sempre dá o seu talento, o seu brilho próprio para que nós nos deleitemos vendo as suas criações. Então, parabéns, Betty Faria, pelos seus 79 anos completados recentemente, por essa carreira que tantos momentos bons nos proporcionou e que, como diz o nome do nosso programa, vale a pena celebrar sempre. Na próxima semana estamos de volta. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.